Escatologia, uma obra de arte de Deus. Aldo Rodrigues. Prefácio. O Rei está voltando. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Os sinais direcionam para este grande e glorioso dia. Sem dúvidas, ter uma literatura como essa neste tempo, aonde o foco no presente é o que tem promovido, isto é um tesouro. Tenho o privilégio de conhecer o pastor Aldo Rodrigues desde 2012, período em que fazíamos o curso ministerial no Seminário Teológico Carisma, localizado em Belo Horizonte. Estudamos durante 2 anos de maneira intensa e profunda. Neste ambiente, nossas vidas foram moldadas e transformadas de dentro para fora. O pastor Aldo sempre se mostrou disponível para que o Espírito Santo o quebrantasse, tendo sempre uma organização em seus estudos e pesquisas. Desde o período de seminário, uma verdadeira amizade nasceu, e este laço se estendeu, alcançando sua preciosa e virtuosa esposa Valéria. A sua integridade, devoção e lealdade às Sagradas Escrituras era perceptível desde o início. As promessas de Deus são maiores e melhores. Incontáveis renúncias e investimento aconteceram nessa jornada, um caminho que o pastor Aldo tem trilhado e fluído ao longo destes anos através do dom que há em sua vida de mestre. Sendo um professor dedicado que inspira e desperta a noiva de Cristo, nós, para o grande dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Este livro, com certeza, será um divisor de águas na sua caminhada cristã. O tema carrega pontos polêmicos ou até mesmo complexos, mas sua escrita equilibrada e clara nos conduz a apaixonarmos-nos pela Escritura e pela eternidade que nos espera. Leia cada capítulo com sede de aprender um pouco mais. Cada frase e verso tem a missão de impactar nossas vidas. Querido pastor Aldo e sua preciosa esposa Valéria, recebam minha gratidão por serem realmente amigos mais chegados que irmãos. Vocês são exemplos de vasos de barro que carregam um grande tesouro. Que este livro seja o primeiro de muitos que nascerão através de vocês. Josiane Corrêa. Capítulo 1. Escatologia. Introdução. A doutrina bíblica escatológica pode ser estudada dentro da teologia sistemática que compõe um estudo trilhado como método e visa separar textos e sistematizá-los a fim de chegar a um entendimento amplo sobre a devida doutrina. Escatologia é uma palavra da língua portuguesa formada por 2 palavras gregas, eschatos, últimas, e logia, estudo ou doutrina. Daí o entendimento doutrina dos últimos acontecimentos. Escatologia é um estudo sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos no que diz respeito ao ser humano, que é a escatologia individual, e ao cosmos, ou seja, ao universo que envolve toda a criação de Deus, narrada em Gênesis, capítulo 1 e 2, que é a escatologia universal. A escatologia individual mostra-nos, através da observação e meditação na Bíblia, que é a regra de fé de um cristão, o destino final do ser humano, como o que ocorrerá com o corpo, a alma e o espírito após a morte do indivíduo e depois de sua ressurreição, e em que local o estado mesmo permanecerá após esses eventos. É preciso destacar que há uma diferença de destino para os salvos e para os ímpios. O ser humano é uma unidade composta e pode ser vista pela dicotomia ou tricotomia que explicarei adiante nessa obra. Os salvos entrarão no estado eterno que será desfrutado na Nova Jerusalém. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Os ímpios serão lançados no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E estarão separados completamente de Deus. Temas bíblicos como o paraíso, o terceiro céu, o inferno e o lago de fogo, a ressurreição e o corpo glorificado, a salvação e ou a condenação do ímpio nos ajudarão a entender e compreender melhor esse assunto. Trataremos também a escatologia universal ou cósmica, que aborda os assuntos finais a respeito do universo criado por Deus. Devemos observar, pelo estudo da criação antes da queda do homem,
que essa criação vivia de forma harmoniosa, satisfatória e organizada. Não havia, por exemplo, enchentes, queimadas, esgotos, terremotos, tsunamis, morte de animais ou plantas no início da criação. A ferocidade dos animais, os espinhos, abrolhos das plantas, a poluição entre os outros fenômenos naturais não faziam parte da criação original de Deus. Na cabeça do Senhor Jesus foi colocada uma coroa de espinhos e esse é o momento em que Jesus dá a redenção da criação. Por isso, a Bíblia relata a manifestação futura de novos céus e nova terra, 2 Pedro 2, versículo 13, que são promessas de Deus a serem cumpridas independente das ações de deterioração da natureza causada pela humanidade ou de forma natural. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Então verá o fim. Esse versículo mostra o fim da agenda escatológica de Deus, tanto para o ser humano como que para o cosmos. A palavra fim não é a mais usada por mim no estudo escatológico, mas a palavra finalidade se encaixa melhor em minha opinião, pois o escatos propõe desfecho, acabamento, como que um verniz a ser aplicado para embelezamento e proteção. Existiu um início e haverá um desfecho do atual sistema mundial, uma finalização do plano de Deus para cumprimento dos seus propósitos e que aponta para uma continuidade, atingindo um objetivo permeado por relacionamento, união e comunhão, que são 3 características observadas e comprovadas na manifestação da Trindade e do plano divino para com a sua criação. Deus tem um propósito com a criação de todas as coisas e um plano a ser realizado. O estudo escatológico revela esses planos e propósitos de Deus, o estado eterno ou a era vindoura que será vivida aqui na terra. O propósito de Deus para com o homem é que ele viva na terra, Apocalipse 21, 2, de forma plena e relacional com ele, com o próximo e com a sua criação. Os céus descerão para a terra e o ambiente desse céu estará presente aqui na terra de forma absoluta. A justiça de Deus Pai será plena, a paz será plena, o amor será pleno, enfim, a vida será plena, pois o mal será eliminado de forma completa, em todas as suas esferas, para sempre, em todos os aspectos. Imagine agora o que o incomoda: falta de memória, ser traído, humilhação, falta de compreensão, dores no corpo, dívidas, vão passar, não existirão. As primeiras coisas passarão, pois na era vindoura os cristãos estarão plenos em Deus em todos os aspectos, e estando plenos nele não lhes faltará nada. Uma das finalidades do plano de Deus é a plenitude de todas as coisas. Na Nova Jerusalém, Deus habitará plenamente e com isso a plenitude reinará absoluta. A alegria de estudar escatologia. O estudo da doutrina escatológica alimenta a esperança dos cristãos e é, talvez, o estudo que mais tira os nossos pés do mundo. A bendita esperança, Colossenses 1,15, é a volta de Cristo. Em todas as gerações cristãs, em todos os tempos, devemos desejar isso. Foi assim na igreja primitiva, visto pela segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e deve ser assim também nos dias de hoje. Lembrando que a esperança de um filho de Deus não é um pensamento positivo ou um exercício de concentração ou uma torcida para que tudo dê certo, baseada em algo abstrato, vazio, inalcançável ou que dependesse do acaso para acontecer. Uma frase conhecida na cultura brasileira é que a esperança é a última que morre e, por trás da mesma, sutilmente existe uma desesperança ou uma esperança vazia. Em Cristo tudo é vivificado, e é por isso que a esperança de um cristão é alimentada na fonte de um Deus Pai Todo-Poderoso, soberano, capaz de realizar fielmente aquilo que promete. Ao contemplarmos o plano escatológico de Deus para a humanidade e para a sua criação, ficamos extasiados, seguros, confiantes e, dessa forma,
experimentamos o preenchimento de lacunas em nós mesmos. Temos o encontro com a eternidade, com o Pai da eternidade. E quando pensamos em eternidade, pensamos em descanso, em consolo, em fim de etapas, em restaurações, pensamos em vitórias, em prazeres divinos. Deus colocou no coração dos seres humanos a percepção dessa eternidade. Eclesiastes 3, capítulo 11. E sem saber como a vive o homem se encontra de forma vazia, incompleta e finita. E a finitude gera medo. A percepção da finitude desanima, frustra, aborrece e pode até paralisar uma pessoa. Nesses momentos, para aplacar a percepção da finitude à sua volta e com essa percepção da eternidade dentro do seu coração, o homem pode vir a tentar solucionar essa situação através de vícios ou mesmo legados humanos para a perpetuação do seu nome. São mentiras, vãs filosofias e armadilhas, pois a verdade não se encontra nessas atividades, mas em Cristo Jesus. O encontro com essa eternidade através do conhecimento da pessoa de Cristo e o conhecimento pleno da escatologia nos torna confiantes, esperançosos e nos anima. A falta de uma expectativa de continuidade devido ao falso conhecimento de morrer é o fim. Pode tornar trágica a vida de uma pessoa. Por isso é comum vermos pessoas com necessidade de se mostrarem, de se exibirem, de serem vistos. Parece um grito ou um desabafo. Eu estou aqui, eu existo. Parece uma tentativa de avançar na eternidade com as próprias mãos, com esforço próprio para enganar a finitude que o cerca. E o ser humano tem uma característica muito marcante, que é a religiosidade, pois todo ser humano busca o transcendental de uma forma, mesmo que incorretamente, em lugares ou em pessoas que não respondem a esse anseio, seja no ramo de arruda, num pé de coelho, pelos horóscopos, enfim. Mas a verdade atende pelo nome de Jesus. É Cristo quem ressignificará uma pessoa e não outro o objetivo ou crença, porque nele habita a eternidade, a vida eterna. Nesta obra, entenderemos que como termina é que se conta. Frase do pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, que avalia o ser também uma frase escatológica em segundo sentido, mirando o agora e o futuro, ou o já, ou ainda não, que é um tema da escatologia que será tratado aqui também. Estudar a escatologia nos faz perceber a magnitude, a sutileza, o cuidado, a perfeição, o amor e o prazer de Deus a nos colocar dentro da sua história. Maranata é uma palavra entendida e vivida para quem absorve, por meio do Espírito Santo, o entendimento da era vindoura. Dedicar-se a esse estudo provoca ou deveria provocar uma sensibilidade à presença divina à nossa volta, gerando consolo, confiança, amor e alegria. E enquanto aquele dia não chegar, vivemos Cristo, porque as coisas posteriores são lucros imensuráveis e inimagináveis. Filipenses 1, versículo 21. Essa é a bendita esperança. Colossenses 1, versículo 5. Um alerta. Ao mesmo tempo, precisamos ter muito cuidado no estudo da doutrina, evitando interpretações errôneas, curiosidades e especulações que, por vezes, aprisionam nossa mente e nos paralisam. Napoleão Falcão, cristão da Assembleia de Deus, disse certa vez: a Bíblia, quando se cala, nós também não temos voz. É perceptível a insegurança em muitos irmãos para ensinarem escatologia. Deve-se isso ao fato de termos algumas escolas de interpretação do livro de Apocalipse. Daí que alguns encontram muitas dificuldades em sanar as dúvidas que surgem em cada congregação, ou mesmo de oferecer um sermão escatológico sem esbarrar nessas escolas. Tenha o cuidado de não dizer o que o texto bíblico não diz. A palavra de Deus, a Bíblia, é suficiente. É fácil exemplificar essa situação com temas escatológicos. Um deles é a previsão ingênua ou maldosa que alguns fizeram ou fazem a respeito da volta de Cristo,
quando o próprio Cristo, na sua condição hipostática, disse que somente Deus saberia o momento. Mateus 24, versículo 36. Todas as datas previstas até hoje na história do cristianismo foram mal sucedidas e continuará a ser assim. E quando ouço essas previsões, logo penso que essa atitude pode ser de cunho vaidoso, precipitado ou ignorante, de maneira que a certeza que tenho é de que, quando alguma data é citada prevendo a volta de Cristo, com certeza ele não virá naquela data, porque Deus não dará a sua glória a homem algum. Outro exemplo de especulação é quando afirmam que o indivíduo dorme após a morte. O próprio Cristo, de forma simples, direta e objetiva, disse: o ladrão da cruz, que experimentaria a morte naquele dia após seu arrependimento, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. Dando-nos um ensinamento sobre a continuidade ativa e viva depois da morte. Portanto, desperta, acordada, vívida e sentida, e é claro, do seu espírito e alma, como veremos posteriormente no tema Destino dos Mortos. É inimaginável ver Cristo entrando no paraíso, levando o arrependido da cruz em sono profundo e ainda pedindo aos anjos para não fazerem barulho a fim de não acordar o mesmo. Curiosidades e especulações acontecem também quando a crença não é bíblica ou quando, por impaciência, preguiça ou outro motivo, não se recorre ao texto bíblico. A promessa é que o Espírito nos ensinará todas as coisas. João 14, 26. Portanto, recorra a ele. Outro motivo pode ser por causa de crendices populares, culturais ou das práticas religiosas pagãs. Contextualização do texto à nossa época faz surgir o mito do chip, que não está na Bíblia, da besta ou do telão que todo cristão passará no juízo final, sendo que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. A igreja passará, sim, pelo tribunal de Cristo. A ortodoxia respeita os mistérios existentes na Bíblia pelo seu próprio autor, Deus, o outro absoluto. Aprenda a colocar uma interrogação no final de algumas frases escatológicas, profecia futura. Bater o martelo, ou seja, afirmar com toda convicção temas aos quais temos tantos estudiosos em todas as eras que não chegaram a um acordo é, no mínimo, irresponsável, sem sabedoria e temerário. Algumas pessoas insistem em dar respostas às perguntas que a Bíblia apresenta como mistérios. Veja, no meio cristão, como existem tantas interpretações a respeito do fim no que tange o milênio ou a grande tribulação. Somos limitados e Deus é ilimitado. Ele é imensurável. Ele é o imensurável que não pode ser dissecado e compreendido com nossa limitação humana. As coisas espirituais se discernem no Espírito. 1 Coríntios 2, versículo 13. E Deus é Espírito. O que entendemos hoje pode não ser exatamente uma verdade bíblica. Podemos mudar o nosso entendimento do texto em nossa caminhada. Não feche questões. Estude e siga o exemplo do apóstolo Paulo, que, mesmo estando preso beirando a morte, solicita a seus irmãos missionários seus pergaminhos a fim de continuar os estudos a respeito das doutrinas dos apóstolos. 2 Timóteo 4, versículo 13. Não tem como sabermos tudo, mas tem como aprendermos mais, pois nosso mestre é fonte inesgotável de conhecimento, e a Bíblia nos ensina a prosseguirmos em conhecer o Senhor. Oséias 6, versículo 3. O conhecimento da pessoa de Deus através das Escrituras nos amadurece e nos faz crescer espiritualmente. Temor e sujeição são marcas de um estudante sincero e prudente de escatologia e de toda a Bíblia. Respeite uma interpretação diferente da sua, desde que não seja heresia. Combata a heresia. Nos ensinos bíblicos básicos, teremos unidade. Nos ensinos secundários, teremos divergências, mas em tudo o amor. Pastor Josué Brandão. Exemplo do ensino básico, Jesus voltará. Exemplo de ensino secundário divergente, Jesus voltará antes, no meio ou ao fim da grande tribulação. Considere seu irmão maior do que você, assim você o respeitará. Tenha em mente que um cristão sincero pode estar vivendo algo nesse momento, crendo ser uma verdade bíblica que,
No entanto, pode não ser simplesmente pelo fato desse cristão não ter conferido o texto bíblico. São comuns os questionamentos com as seguintes expressões: eu ouvi dizer, ou me falaram, e nesse momento ligo o alerta e percebo que, a maioria das vezes, essas pessoas estão incomodadas com o que ouviram, pois não assimilaram no seu espírito, e o perigo é engolirmos o que não é sã doutrina. Portanto, ao ouvir, ore, confira, medite, pergunte. O povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Existe um núcleo escatológico que não podemos negar. São 5 afirmações escatológicas proferidas pela Bíblia. Ao negá-los, surge uma heresia. E heresia é ensinar ou afirmar o que a Bíblia não diz. São 5 afirmações que formam esse núcleo. A primeira afirmação é que Cristo voltará. A segunda é que a sua volta é a qualquer momento, sem hora marcada. A terceira afirmação é que os que receberam Jesus como Senhor da sua vida, ou seja, os salvos, que se arrependeram dos seus pecados, que se converteram de seus maus caminhos, terão vida eterna e viverão com Cristo por toda a eternidade a partir da Nova Jerusalém, que descerá com os céus. A quarta afirmação é que aqueles que rejeitaram Cristo, o Evangelho, blasfemando do Espírito Santo, e que não aceitaram o governo dele sobre suas vidas e que não se arrependeram de seus pecados, serão condenados eternamente a estarem separados de Deus, primeiramente ao inferno e em seguida ao lago de fogo. E a quinta e última afirmação é que o mal será destruído em todas as suas esferas, ou seja, em toda a sua totalidade. Esses assuntos são primordiais e ortodoxos. É a base, o fundamento. Contra essas verdades não podemos aceitar opiniões diferentes. Ao ouvi-las, refute. Temos e podemos, com a autoridade da Bíblia, classificá-las como heresias. A escatologia tem outros temas secundários que passam por escolas de interpretação, como o momento do arrebatamento da igreja, se verdadeiramente haverá uma grande tribulação na terra de 7 anos, se o livro de Apocalipse é para ser interpretado de forma literal, futurista, idealista ou até mesmo preterista. Como será o milênio de Cristo aqui na Terra? Ele já ocorre ou ainda não? A escatologia não deve ser vista como algo encontrado apenas em livros tais como Daniel e Apocalipse, mas como denominando e permeando toda a mensagem da Bíblia. A doutrina escatológica está presente em 64 dos 66 livros da Bíblia evangélica. Não vi escatologia ainda em Filemão e na terceira epístola de João. Já no primeiro versículo existe escatologia e veremos aqui. A teologia nos tira a inocência, mas não pode tirar de nós a poesia. Geraldo Cruz, professor de teologia. Não se intitule, não tome posses de ismos, porque isso pode custar seu crescimento espiritual, sua paciência e seu amor ao próximo, ao ponto de brotar uma soberba em discussões inférteis. Debates podem revelar a nossa carne, o velho homem. Considere o outro superior a você. Filipenses 2, versículo 13. Examine e retenha o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21. Não pense ser suficiente. O conhecimento bíblico sem dependência ou o conhecimento bíblico sem visar o próximo pode nos tornar soberbos e arrogantes. A arrogância não faz parte da comunidade do amor fraternal em Cristo e muitas vezes o arrogante machuca pessoas à sua volta. Por outro lado, a falta de conhecimento bíblico pode nos tornar infantis. Repare em uma pessoa sem conhecimento bíblico cuidando de outras pessoas numa igreja. Geralmente acontecem problemas por atitudes infantis. E falar disso não é julgamento, mas discernimento, que é uma ação do Espírito para percebermos o certo e o errado. Saber por qual espírito essa pessoa está agindo é um dom de discernimento de espíritos, se pelo Espírito Santo ou de Satanás ou do próprio homem. O ideal é sermos equilibrados, conhecimento, dependência do Espírito Santo e amor fraternal. Tenha em mente que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, 29.
e que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, versículo 7. Compreenda esse paradoxo e seja um servo de Deus sincero, prudente, amoroso, a fim de ter os olhos do seu entendimento iluminados pelo Espírito Santo. Lupa escatológica. Cristianismo que não seja totalmente escatologia, nada, absolutamente nada tem a ver com Cristo. Foi através dessa frase de Karl Barth que o Espírito Santo me entregou aquilo que chamo de lupa escatológica, que é uma busca por tipologias bíblicas que possam nos passar uma informação escatológica. Tipologia bíblica é identificarmos eventos bíblicos, geralmente no Antigo Testamento, que tem sua confirmação no Novo Testamento, ou seja, um evento do Antigo Testamento que se apresenta como um tipo, uma sombra ou uma figura de um evento ocorrido no Novo Testamento. O nosso Senhor Jesus confirmou que existem tipologias no Antigo Testamento a seu respeito para alguns discípulos no caminho de Emaús. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24, versículo 27. Pode se referir a Cristo, à Igreja, ao Espírito Santo, a Deus Pai, por exemplo. Jesus Cristo usou uma tipologia bíblica do Antigo Testamento para falar de sua ida no seio da terra no período entre a sua morte e a sua ressurreição. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus 12, 40. Imaginar um homem, no caso Jonas, no interior de um grande peixe durante 3 dias e 3 noites e depois sair vivo é algo inimaginável. Assim como Jesus ir no mundo dos mortos e de lá voltar ressuscitado, vencendo a morte, isso é sobrenatural. E ambos os eventos aconteceram. Jonas foi uma figura de Jesus e o grande peixe uma figura do mundo e dos mortos. Um clássico das tipologias bíblicas para nosso entendimento e compreensão ainda maiores é o que ela nos ensina na história narrada a respeito de um quase sacrifício de um filho pelo seu pai. Abraão levou seu filho Isaque para sacrificá-lo obedecendo a uma ordem de Deus. E o mesmo Isaque levou os gravetos que seriam queimados no seu próprio sacrifício sobre os ombros. No momento do sacrifício, um anjo interrompeu Abraão e ali ao lado de um cordeiro, um cordeiro entrelaçado no mato foi oferecido no lugar de Isaque. Abraão pegou esse cordeiro e o sacrificou. Gênesis 22, do 1 ao 18. No Novo Testamento, vimos Deus enviando seu Filho Jesus ao sacrifício e o próprio Filho carregando nas costas a cruz, instrumento de sua morte. A diferença é que Isaque não foi sacrificado porque Deus impediu, mas Jesus sim foi sacrificado. Na tipologia, então, Abraão é a figura de Deus Pai que envia seu filho Isaque, que é a figura de Deus Filho, ao sacrifício. Isaque não seria o sacrifício perfeito para Deus, mas Jesus sim, para se cumprir a palavra que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A lupa seria a observação de um evento do Antigo Testamento, que seria uma sombra de algo escatológico, por isso ainda não ocorreu e isso é diferente da tipologia. A lupa trabalha com profecias futuras. O que seria uma lupa escatológica? Seria uma maneira de estudar os livros bíblicos, investigando, procurando, cavando, para encontrarmos escatologia no texto. Avaliar textos que apontam para um evento futuro escatológico, confirmado nas profecias futuras, ou seja, profecias que ainda não se realizaram, mas que a Bíblia deixa claro que acontecerão, pois é a vontade de Deus. A lupa nos remete à ampliação, a um alcance maior. É ler o texto e conferir com outros eventos bíblicos, que pode haver uma relação. A Bíblia é um livro que por si só se explica. É um livro único, apesar dos 66 livros. Vou dar exemplos. O primeiro está em Gênesis 2, versículo 1 ao 3, quando a Bíblia narra que o último dia da criação, ou seja, no 7º dia da criação, Deus descansou. E abençoou Deus o dia 7º,
e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Gênesis 2, versículo 3. Será que o soberano Deus precisaria descansar? Respondendo teologicamente que não, pois em Deus não há falta, ele é pleno, e Deus Pai não pode mesmo se cansar. Cansaço é consequência do pecado, algo que Deus não tem e algo que entrou na criação por meio do pecado original, como uma maldição surgiu no suor do rosto de Adão. Gênesis 3, versículo 19. Para alimentar-se e que antes não ocorria. Mas descansar foi um ensinamento de Deus para a humanidade e devemos aprender que o descanso é fundamental para uma pessoa. Onde estaria a figura escatológica no texto então? Está por detrás da afirmação de que houve descanso no último dia, como haverá descanso para os filhos de Deus no último dia, que é o dia da volta de Cristo, para seus filhos que viverão no estado eterno. A eternidade nos descansará das nossas obras. Os 6 dias de trabalho de Deus representam sua obra e nossas obras. Assim como ele descansou das obras, Hebreus 4, nós descansaremos das nossas. O pecado e a tentação são cansativos. Esse último dia, portanto, é escatológico. É a entrada dos cristãos no lugar eterno, com corpos glorificados para estarem para sempre com o Senhor, sem qualquer possibilidade de pecado, do mal, do inferno ou da morte. Ali haverá descanso eterno. Descanso do trabalho que provoca suor no rosto e dá desconfiança ao próximo. Tudo isso são consequências da queda pelo pecado original. Esse último dia escatológico aponta para os novos céus e a nova terra. E no estado eterno, o Cronos, tempo cronológico, não nos cansará mais. A mitologia grega diz que o Cronos é o devorador de homens. Quero, através dessa frase da mitologia, e não ensinar a mesma, que em muitos momentos o tempo tenta nos devorar através do cansaço, da impaciência, do estresse ou da ansiedade e do desrespeito ao próximo. É claro que o tempo e as estações são presentes de Deus para toda a humanidade, experimentando recomeços diários, semanais, mensais e anuais, e isso é uma dádiva, mas é inevitável afirmar que em algumas circunstâncias o tempo Cronos nos afeta negativamente por causa da condição do pecado original. Através da agenda cotidiana ou mesmo pelo envelhecimento, gememos em nós mesmos. Romanos 8. Isso tudo pode se tornar exaustivo e feroz, mas na era vindoura, as frases "o tempo voa" ou "o tempo não passa" não serão percebidas, pois na era vindoura o tempo é eterno. Sairá o tempo Cronos, que é quantitativo, e entrará o tempo Kairos, que é o tempo de Deus qualitativo. Sairá o cansaço e entrará o prazeroso e oportuno de Deus. De novo, então, o último dia será vivido eternamente no Novo Jerusalém. Em suma, vivemos os últimos dias aguardando o último dia. O segundo exemplo da lupa escatológica é narrado também em Gênesis. É visto na vida de Abraão, que ouviu uma promessa de Deus. Que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Gênesis 22, versículo 17. O texto mostra o grande número de pessoas que sairá abençoada pela sua aliança com Deus, a aliança abraâmica ou aliança das promessas. Na figura escatológica, os cristãos são incontáveis, como areias do mar, mas em outro momento, após a ressurreição e o recebimento do corpo glorificado, serão da mesma forma incontáveis, como as estrelas do céu. Os grãos de areia apontam para a natureza adâmica e as estrelas dos céus para a glorificação dos salvos na volta de Cristo. A nossa natureza, nesse corpo corruptível, é semelhante ao de Adão, que adoece, envelhece e perece como a sua natureza terrena. Mas na vinda do Senhor haverá um corpo glorificado semelhante ao de Cristo para os mortos, salvos em Cristo,
e para os que estiverem vivos também salvos em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. E cumprirá uma profecia futura. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. 1 Coríntios 15, 48. Mas um exemplo da lupa escatológica está presente na vida do profeta Elias, que nessa tipologia é um tipo dos filhos, um tipo dos salvos, um tipo da igreja de Cristo. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. 2 Reis 2, versículo 3. Todos os profetas naquele momento sabiam que Elias seria arrebatado. Assim como todos que lemos e entendemos a Bíblia, nesse momento sabemos que um dia haverá um arrebatamento da igreja, independente da interpretação pré, meso ou pós-tribulação. Um quarto exemplo está na vida de Eliseu, discípulo de Elias, que após sua morte, seu corpo sepultado ainda realizou um milagre. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver se encontrou aos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. 2 Reis, capítulo 3, versículo 21. E esse é um tipo de Cristo, o qual no momento da sua volta ressuscitará aqueles que morreram com a promessa da salvação. Jesus morreu para nos dar vida, e todo aquele que pertence a Cristo recebe uma vida em abundância nessa terra. Veja quanto é importante buscarmos escatologias através de tipos confirmados por profecias que ainda não se cumpriram, mas que a Bíblia deixa claro para nós podermos percorrer e ensinar com responsabilidade. O perigo é descartarmos alguns textos para encaixar um pensamento nosso. Citarmos que, antes do juízo ser derramado nas cidades de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, Deus retirou os justos dali, e afirmar que seria um tipo do que Deus fará antes da grande tribulação pode ser um problema. Ele retirará os justificados da terra antes de derramar a sua ira através das 7 taças do Apocalipse? Essa figura agrada os pré-tribulacionais, que creem no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E o que dizer do livramento que os hebreus, o povo de Deus do Antigo Testamento, recebeu dentro do Egito, enquanto Deus castigava aquela nação através das 10 pragas? Seria uma tipologia pós-tribulacionista? Essa escola ensina que a igreja passará pela grande tribulação. Temos aqui um embate, uma contradição. Minha intenção é clara em despertar seu olhar para o texto bíblico, procurando escatologia e não promover um debate sem fim a respeito das escolas de interpretação escatológica. Tenhamos cuidado e respeito com o texto bíblico. Atente-se para o conjunto de informações que os próximos capítulos nos trarão. Os temas se encaixam e, na medida em que entendemos o primeiro tema, o seguinte torna-se mais fácil e assim por diante. É como colocarmos um tijolo sobre o outro ou como em uma gestação que desenvolve a cada mês. Por isso, redobre a atenção e revise os capítulos anteriores caso seja necessário. Considere este um manual de estudo.